Fala galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e nessa aula eu vou fazer com vocês mais um exercício. A. Interpretação desse problema. B. Solução desse exercício a partir do método gráfico. Para quem não lembra o que é o método gráfico, é uma forma de eu representar todo esse texto numa linguagem matemática e encontrar a melhor solução para ele. Então vamos lá. Esse exercício ele traz uma situação. Eu queria que você imaginasse que você trabalha dentro de uma empresa e nessa empresa você resolveu comercializar barcos. Esse é o seu trabalho, tá? Existem dois tipos de barco nessa empresa. O barco que ele chama de comum, que ele chamou de A, e um barco que é feito de um modelo um pouco mais rápido, que ele chamou de modelo B. O barco de modelo A, ele gera para nós aqui um lucro de R$ 520 e o barco de modelo B, um lucro de 450. Outra informação importante, pessoal, aqui é sobre algumas restrições. Eu não posso comercializar uma quantidade infinita do barco A e nenhuma quantidade infinita do barco B, porque dentro de uma empresa existem o que eu chamo de restrições de mão de obra, tá? Eu tenho uma determinada quantidade de horas para aquela produção. O barco do modelo A, que é o barco modelo comum, ele requer 40 horas para ser construído e 24 horas para o acabamento. Ele passa por um processo de construção e ele passa por um processo de acabamento. Já um barco modelo rápido, pessoal, ele requer 25 horas para construção e 30 horas para o acabamento. O que mais que a gente tem de informação importante nesse exercício é que a empresa ela possui o total. Se eu pegar todos os funcionários e dividir pela quantidade de horas que eles trabalham, eu tenho uma quantidade de 400 horas de trabalho por mês para a construção e 360 horas para o acabamento. E a pergunta é, eu quero focar bastante nessa pergunta com vocês, quanto deve produzir de cada um desses modelos? Quanto que eu tenho que produzir do modelo A e quanto que eu tenho que produzir do modelo B? Então, pessoal, o primeiro passo para vocês poderem interpretar qualquer exercício desse tipo é, primeiro, veja o que você quer resolver. Olha para a pergunta. Se você fosse um engenheiro de produção dentro dessa empresa, o que você estaria querendo resolver? Ah, professor, eu quero descobrir quantos modelos eu devo produzir do A e quantos modelos eu devo produzir do barco B. Então, vamos usar letras do alfabeto para indicar essa variável, tá? Então, eu vou chamar de X aqui. X, a quantidade que eu devo produzir do modelo A. E eu vou chamar aqui de Y a quantidade, pessoal, que eu devo produzir do modelo B, tá? E esse eu chamo de Y. Tá aqui. Muito bem, depois que nós fizemos isso, eu preciso fazer o que com vocês? Eu preciso começar a escrever algumas inequações sempre para as restrições. Quem são as restrições na maioria desses problemas? Ou referente à quantidade de horas que é a mão de obra, ou algumas vezes referente à matéria-prima e mão de obra e matéria-prima juntas. Nesse exemplo aqui, moçada, eu só tenho referente unicamente à quantidade de mão de obra. Tá? Então eu sei aqui, nesse exemplo, que eu tenho um total de 400 horas por mês para a construção, tá? Eu vou marcar essa informação aqui, porque ela é importante. E eu tenho uma quantidade de 360 horas disponível para o acabamento. Então, com essa informação, eu preciso criar aqui, ó, duas inequações para a restrição. E quais seriam essas duas inequações? Uma para o que se refere à construção e outra para o acabamento. Ou seja, eu não posso fazer uma quantidade infinita de barcos sem levar em consideração a quantidade de pessoas trabalhando na parte da construção e a quantidade de pessoas trabalhando na parte do acabamento. Muito bem. E que informações que eu tenho, então, sobre a construção? Ah, professor, sobre a construção,
Eu sei que o barco do modelo comum, que é o barco A, ele necessita de 400 horas, de 40 horas para ser construído. E ele precisa de 24 horas para a parte do acabamento. A outra informação que eu tenho é referente ao barco B. O que eu tenho aqui referente ao barco B? Ele precisa de 25 horas para a construção e ele necessita de 30 horas para o acabamento. Com essa informação aqui, eu consigo escrever as nossas restrições, pessoal, em forma usando letras do alfabeto. E é aqui que o aluno às vezes sente um pouco de dificuldade, aquele aluno que está iniciando. E o que eu costumo falar para vocês? Eu costumo dizer, inventa um valor para x e um valor para y. Suponha que a quantidade que eu devo produzir do modelo A será 5. 5 barcos do modelo A. E suponha que eu queira construir 10 barcos do modelo B. Então, quantas horas eu iria demorar para conseguir fazer? Quantas horas eu tenho disponível na construção para fazer esses 2 barcos? O barco A, na construção, eu tenho 40 horas. Vezes, vou construir 5 barcos. Mais, para o barco B, lá na minha parte da construção, para cada barco, 25 horas. E eu estou fingindo aqui que eu vou construir 10 barcos. Então aqui, quando eu resolvo essa conta, eu vou ter 40 vezes 5, 200 horas para construir esses 5 barcos. E para construir os 10 barcos do modelo B, eu vou precisar de 250 horas, tá? Aonde? Lá na parte da construção. Então, na parte da construção, eu vou ter um total aqui de 450 horas. Aí você vai falar assim, professor, mas não é isso que o exercício está pedindo. Para que você fez toda essa bagunça? Para você poder entender como que eu monto essa inequação, tá? Observem aqui num primeiro momento que esses números que eu inventei não seriam possíveis. Aqui deu 450 e repara que o máximo que eu tenho de horas disponíveis na construção são 400 horas. Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui para vocês e vou ver. Eu não quero construir, pessoal, 5 barcos. Eu quero construir uma quantidade que eu não conheço, x. Eu não quero construir 10 barcos aqui do modelo B. Eu quero construir uma quantidade que eu não conheço, que eu vou chamar de y. Então, observem comigo que eu passo a ter aqui uma inequação, ó. E agora, essa inequação nossa, a quantidade de horas do barco A e a quantidade de horas do barco B não podem ultrapassar, ó, as 400 horas. Se não pode ultrapassar as 400 horas, se for 401 dá pau. Eu não tenho isso de horas disponível. Então, tem que ser um valor de no máximo 400. Então, menor ou igual a 400. Tá pronta a nossa inequação, tá? Então, a nossa inequação ela vai ficar 40x mais 25y menor ou igual a 400. E essa restrição aqui, pessoal, é a restrição para a parte da construção. Só que esse meu barco, ele não precisa só de construção, ele tem que ser feito um acabamento para ser entregue no mercado. Aí, o mesmo raciocínio que eu fiz, você pode fazer para o próximo. Vamos fazer ele um pouco mais rápido aqui, ó. Para cada barco do modelo A, que eu chamei de X, eu preciso aqui de 24 horas no acabamento. Mas, para cada barco do modelo B, eu preciso de 30 horas no acabamento. Juntando as horas que eu estou precisando para o barco A e juntando as horas que eu necessito para o barco B, esse valor não pode ultrapassar, olha aqui em cima, ó, os 360. Então, isso é a restrição para a parte nossa do acabamento. E a última aqui que eu tenho que falar para vocês, ó, é que o x tem que ser maior que zero e o nosso y também tem que ser maior que zero. Porque não existe uma produção negativa. Eu tenho que produzir uma quantidade sempre maior que zero para x e para y.
Ótimo. Agora vamos lá. O que eu faço aqui? Eu vou agora achar, depois da restrição, a minha função objetivo. Pessoal, repara comigo que esse exercício aqui, ele se baseia em 3 pontos. Descobrir as letras do alfabeto, depois achar as inequações da restrição e, por último, escrever a função objetivo. Então, para a gente poder escrever essa função objetivo, vamos buscar sempre o que se refere ao dinheiro, tá? O exercício ele fala que o barco do modelo A, ele gera um lucro para a gente de R$520. E o barco do modelo B gera um lucro de R$450. O que você precisa lembrar é que a função objetiva ela sempre vai empregar o número que tem alguma coisa do cifrão relacionado a dinheiro, porque ou é lucro máximo ou é custo mínimo. Então eu sei que o modelo A, R$520. Qual que é a quantidade de barcos que eu vou produzir do modelo A? Professor, eu não sei. Ah, legal, então você chamou de X. Para cada um do modelo A, você vai ter um lucro de R$520. Agora, vamos lá para o modelo B. O modelo B, R$450 é o valor do lucro. Então, eu venho aqui, 450 para cada barco do modelo B, que eu não sei a quantidade. E o que eu quero descobrir? Qual é o valor do X e qual é o valor do Y? O X eu vou multiplicar por 520 e o Y por 450, de forma que eu tenha isso aqui igual a um lucro máximo. Mas, professor, para esse número aqui ser o máximo possível, eu tenho que colocar um número muito grande para X e um número muito grande para Y. Não. Porque você precisa, moçada, não esquecer que não pode ser qualquer X e não pode ser qualquer Y. Tem que ser um X e um Y que cumpra essas 3 definições aqui, ó, da nossa mão de obra. Porque se eu colocar um valor muito alto aqui, igual eu coloquei 5 para X e 10 para Y, isso aqui estava dando 450 horas, ó. Lembra no exemplo? E não tem como, eu não tenho isso de horas disponíveis na produção. Legal. Fez tudo isso, pessoal, acabou a primeira etapa do nosso problema, tá bom? Vamos até fechar ela aqui, ó. Acabou. Agora nós vamos partir para a segunda etapa do nosso exercício, que é representar as restrições no gráfico, tá? Então a gente vai desenhar aqui um gráfico e vou representar essas duas inequações aqui, ó. Essas duas inequações, a gente representa elas aqui, ó, graficamente aqui. Então vamos pegar aqui. Ó, então vai ficar um gráfico assim. Pessoal, eu gosto, antes de montar o gráfico, achar os pontos, tá? Porque aí eu monto ele melhor. Eu prefiro. Então, o que eu faço aqui? Eu vou montar para a primeira equação. Como que eu monto? Eu chamo o x de 0 e depois eu vou chamar o meu y de 0. E vou fazer isso para a primeira equação aqui. Quando o meu x é 0, olha a minha primeira equação aqui, ó, 40x mais 25y igual a 400. Se o x for 0, quanto que dá o nosso y? 40 vezes 0 dá 0, vai ficar 25y igual a 400, então o y será 400 dividido por 25, 16. Então, o y é 16. Olha para a nossa outra equação. 24x. Opa, agora tem que fazer o y igual a 0, tá? Antes de eu colocar a outra. Vou pegar a mesma equação agora, ó, 40x mais 25y igual a 400. Vou colocar o y agora valendo 0. Isso daqui vai dar 40x igual a 400. Aqui vai dar 0, então o x vai ser 400 dividido por 40, que vai dar como resultado 10. Legal. Esses 2 pontos eu vou usar. Agora vamos fazer o mesmo processo para essa outra equação.
A mesma coisa, 24x mais 30y menor ou igual a 360. Se eu faço o x igual a zero, quanto dá o meu y? Depois eu faço o y igual a zero e descubro o x. Eu vou fazer aqui no nosso rascunho, ó. Fazer o x igual a zero. 24 vezes zero dá zero, mais 30y é igual a 360. Então, o y vai ser 360 aqui, dividido por 30. Deu 12. Vamos marcar o 12 aqui. Agora eu vou pegar essa mesma equação aqui, ó, e vou colocar o y valendo zero. Então, vai ficar 24x mais 30 vezes zero dá zero, igual a 360. Repara que o x é 360 dividido por 24. Dá 15. Pronto. Fiz isso, pessoal, para as duas equações. Agora eu vou apagar aqui. E vou agora conseguir montar meu gráfico com uma visão melhor. O x vale 0,15 e o y 0,12, tá? Então eu posso pegar só essa parte aqui, ó, bem positiva deles. Vou colocar assim. Ó, aqui. E vou colocar aqui. O x maior que zero e o y maior que zero, ela permite que eu trabalhe só nesse pedaço aqui, tá bom? Então eu não vou precisar pintar nada pra cá, nada pra cá e nada pra cá. Porque eu só quero essas partes aqui, ó, que são as maiores. A primeira equação que eu vou representar aqui com vocês é essa. X igual a zero, y é 16. Então eu vou tentar fazer aqui uma escala mais ou menos, ó. 3, 6, 9, 12, 15... Vamos colocar aqui o 16. Agora, o segundo ponto, y é 0, x é 10. Então, eu vou ter aqui, ó, 3, 6, 9, 10. E por esses dois pontos, passa uma reta. Então, vamos colocar a nossa reta aqui, ó. Não preciso pegar muito para cima, porque eu quero só a parte positiva. Agora, pessoal, eu preciso pintar. Porque eu não quero 40x mais 25y igual a 400. Eu quero onde isso daqui é menor ou igual a 400. Para eu poder descobrir onde é menor ou igual, vocês podem fazer aquele artifício que eu ensinei para vocês. Vocês vão escolher um ponto ou para baixo da reta ou um ponto para cima da reta. E qual que é o melhor ponto para que eu escolha nesse caso? Ah, o 0, 0 é o melhor ponto. Então, eu escolho aqui o 0, 0. E vou lá e faço, ó, ponto escolhido 0, 0. Coloco a minha equação aqui, ó. 40x mais 25y igual a 400. Vou lá, 40 vezes 0 mais 25 vezes 0. Aqui é menor ou igual. E vamos verificar se isso aqui realmente é menor ou igual a 400. 40 vezes 0 e 25 vezes 0 dá 0 mais 0. 0 é menor ou igual a 400? Claro, o número 0 é menor que o 400. Se isso aqui for verdadeiro, você vai escolher, vai pintar toda a região que estiver para baixo da reta. Ou seja, deu verdadeiro, aonde está o ponto que você escolheu? Esse aqui, ó, que eu estou pintando de azul. E esse ponto está para baixo da reta. Então, você pinta. Se isso aqui tivesse dado falso, pessoal, tivesse dado assim, ó, 401 menor ou igual a 400. Isso é falso. Aí você escolheu o ponto aqui para baixo. Como deu falso, você pintaria ao contrário, para cima, tá? Então, vamos pintar a região aqui para baixo. Como eu quero só a parte positiva, eu não preciso sair pintando tudo. Eu pinto só aqui no intervalo que me importa, ó, que é esse intervalo aqui. Pronto. Agora vamos fazer o processo para outra equação. A mesma. Vamos representar esses pontos aqui. A outra, ela tem os pontos x igual a 0, y igual a 12. 3, aqui, ó. 3, 6, 9, 12. O 12 está aqui. É o valor do y. O x vale 15. Ó,
3, 6, 9, 12, 15. Marco os 2 pontos. E agora eu faço isso daqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa reta. E aí, eu vou pedir para você fazer a mesma coisa. Pegar essa equação aqui, ó. Escolher um ponto para baixo ou para cima da reta. Eu vou escolher o ponto 0, 0 de novo. Vou colocar aqui na equação, ó, 24 vezes 0 mais 30 vezes 0. E vou verificar se isso deu menor ou igual a 360. É óbvio que deu, ó. 24 vezes 0 é 0, 30 vezes 0 é 0, e realmente o 0 é menor que os 360. Como essa expressão deu verdadeira e o ponto que eu escolhi também está aqui embaixo, eu vou pintar na área que está para baixo. Então a área minha que eu pinto novamente seria toda essa. Mas como só me interessa a parte positiva, eu vou pintar aqui, ó. E aí, pessoal, esse exercício ele ficou muito fácil, porque eu preciso agora marcar a região onde as duas têm uma intersecção, tá? E aonde está a intersecção das duas? Aqui, ó. Essa área aqui é a intersecção das duas equações. Ela faz esse processo aqui, ó. Vou até colocar de outra cor, porque essa parte aqui agora ela é importante para vocês. Ela sai daqui do 12, ela caminha até esse ponto, ela desce aqui, faz esse processo e faz esse processo. Muito bem, eu formei aqui uma figura, ó, de 4 lados. 1, 2, 3, 4. E eu preciso achar agora cada valor desses vértices. Então eu vou pedir para vocês marcarem os vértices para mim. Esse aqui é o nosso primeiro vértice A. Esse é o B, esse é o C, esse é o D, tá? Eu dou aleatório esses valores para os vértices. E vamos descobrir quem são esses pontos. Quem é o vértice A, quem é o vértice B, quem é o vértice C e quem é o D. O A, pessoal, ficou fácil de eu descobrir. Ele é 0 para X e 0 para Y. O vértice B, ele é 12 para Y. E como ele está em cima da reta Y, ele é 0 para X. O vértice D de dado, ele também é fácil, ele é 10 para o X. E como ele está em cima da reta X, ele é 0 para Y. E agora, a minha pergunta para você é, como que eu faço para descobrir o vértice C? O vértice C, pessoal, você está vendo que ele é uma intersecção da reta azul com a reta vermelha. Ele é um ponto que pertence tanto à reta azul quanto à reta vermelha. E para você descobrir esse ponto, você precisa descobrir um valor para x, que é tanto para um quanto para o outro. Ou seja, falando em outra linguagem, eu estou pedindo que vocês resolvam esse sistema aqui, ó. Vou colocar igual a 400 e vou colocar 24x mais 30y igual a 360. Ou seja, eu quero descobrir o valor que eu coloco aqui no x, que vai servir para os dois, e o valor que eu coloco no y, que vai servir para os dois. Tá? Que é essas duas equações aqui, ó. Essa aqui é a 40x, é de azul, mais 25y igual a 400. E essa de vermelho é a equação 24x mais 30y igual a 360. Pessoal, como que eu resolvo isso daqui? Tem vários jeitos de resolver esse tipo de equação, tá? Vários. Eu vou fazer um método aqui que eu acho bacana. Depois eu ensino por outros métodos na aula para vocês. Eu vou ver primeiro se alguma dessas equações dá para eu simplificar. Essa aqui é 40, é 25 e é 400. Dá para eu simplificar tudo aqui, ó, por 5. Essa aqui, ó, ela é 24, essa é 30, essa é 360. Tem algum número que divide o 24, 30 e o 360 ao mesmo tempo? Tem. O 6. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Vamos dividir.
Quando eu dividir isso aqui, vai ficar 40 dividido por 5 dá 8, 25 dividido por 5 dá 5 e 400 por 5 dá 80. A de baixo, 24 por 6 dá 4, 30 dividido por 6 vai dar 5, e 360 dividido por 6 dá 60. Muito bem, simplifiquei. 40, 5, 8, 25, 5, 400, 5, 80. 24, 6 dá 4, 30 por 6 dá 5 e 360 por 6 dá 60. Agora, para você poder resolver esse exercício, você precisa ou cancelar a letra X do alfabeto ou cancelar a letra Y do alfabeto, tá? Vamos supor que quando que dois números se cancelam? Então, por exemplo, aqui eu tenho mais R$2. Para esses R$2 virar R$0, eu preciso gastar os R$2. Aí, eles vão se cancelar. Uma coisa, ela se cancela, pessoal, somente quando um valor é positivo e o outro é negativo, e eles precisam ter o mesmo módulo. Se aqui for mais 6, de cá precisa ser menos 6. E é isso que vocês precisam observar. Escolha um para você cancelar. Vai cancelar a letra X ou vai cancelar a letra Y? Aí um aluno aí da sala falou, professor, cancela o X. Aqui eu tenho, então, mais 8. Vamos pegar o menor do X, o 4. Se eu pegar o 4, por quanto que eu tenho que multiplicar ele para que ele se torne menos 8? Porque para eu cancelar a letra X, precisa ser mais 8 de cá e menos 8 de baixo. Então, eu preciso fazer esse mais 4x se tornar menos 8x. Ah, professor, menos 2. Ah, legal. Se eu fizer isso aqui menos 2, olha como que fica. Só a equação de baixo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. 5 vezes menos 2 dá menos 10. E 60 vezes menos 2 dá menos 120. Aí, ó, cancelou o x. Professor, mas se eu quisesse cancelar o y? Ah, o y seria muito mais fácil aqui, ó. Aqui é mais 5, aqui é mais 5. O que está faltando para o meu y se tornar menos 5? Porque para se cancelar, um tem que ser positivo e o outro negativo. Ah, professor, o que está faltando aqui, ó, é eu pegar e multiplicar ele por menos 1. Porque se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer aqui, ó? O mais 4 vira menos 4, o mais 5 vira menos 5 e o mais 60 vira menos 60. Aí ficou fácil, ó. Aqui, pau, foi embora. Agora, eu tenho 8 e gasto 4. Vou ficar com 4. Eu tenho 80 e gasto 60. Vou ficar com 20. Quanto que dá o nosso x? 5. Ou seja, pessoal, esse valor aqui, ó, é 5. Que é o valor que a gente queria. Só que falta também eu descobrir agora quem é esse valor aqui, ó. O y. Então, como que eu vou descobrir o valor do y aqui? Eu vou pegar, vou escolher uma das 4 equações, ó, pode ser essa, essa, essa ou essa. Qualquer uma dessas 4, tá? Porque elas são todas iguais. E no lugar do x, eu vou substituir ele por 5. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui, ó, vai ser o que eu vou escolher. Então, vai ficar 8 vezes x, é 8 vezes 5, mais 5 vezes y igual a 80. Então, vai ficar 40 mais 5y igual a 80. 5y vai ser igual a 40, porque eu passei o 40 positivo para lá como negativo. E o nosso y vai dar 8. Muito bem, olha lá que bacana. Acabamos de descobrir o ponto C, que é x igual a 5 e y igual a 8. 5 e 8. E aí vocês vão falar, professor, e aí? Para que eu fiz tudo isso? Para você agora poder descobrir, pessoal, o seguinte. Um desses pontos aqui vai dar para mim qual que é a melhor quantidade que eu tenho que produzir para obter o meu lucro máximo.
obter o meu lucro máximo. O meu lucro máximo, pessoal, é essa equação aqui. 520x mais 450y igual lucro máximo. Então, eu tenho 450x, prestar atenção aqui, né? 520 e 450. 520x mais 450y é igual ao meu L máximo. Agora, vocês vão substituir esses valores que vocês encontraram aqui. Pega o primeiro vértice e substitui na equação de lucro máximo. 520 vezes 0 mais 450 vezes 0, isso tudo vai dar 0. E é lógico, se eu não produzir nada do A e nada do B, o meu lucro será 0. Agora, se eu produzir 0 do modelo A e 12 do modelo B, então eu teria 520 vezes 0 mais 450 vezes 12. E resolvendo essa conta, vai ficar 0 mais 450 vezes 12. 5.400 seria o nosso lucro aqui, ó. Se eu produzisse apenas 12 unidades do modelo B. E se eu produzir 5 unidades do modelo A e 8 do B? Agora basta a gente substituir aqui. Então vai ficar 520 vezes o número 5, que são 5 do modelo A, mais 450 vezes 8, que é o modelo B. Se você fizer essa conta, o resultado 6.200. E o mesmo raciocínio, moçada, para o último ponto, que é o D, onde o nosso x vale 10. Então eu tenho 520 vezes 10 e o y vale 0. Cancela aqui, isso dá 5.200. Agora acabamos o nosso exercício. Não sei se vocês lembram que o nosso objetivo era aqui, ó, determinar o lucro máximo. Ou seja, qual é o valor de x, que é a quantidade de produtos A, e de y, que colocado aqui me gera o maior lucro. O maior lucro vai ser gerado pelo maior número, que no caso de todos esses é o 5.200. É o 6.200. Agora, finalizou então. Então, qual que é a nossa produção ótima, que gera o maior lucro e, ao mesmo tempo, ela satisfaz toda a nossa produção? É produzir 5 unidades do produto A e 8 unidades do B. Perfeito, pessoal? Aquele beijo especial para vocês aí. Fiquem com Deus.